Olá pessoal da licenciatura em Química, estamos de novo aqui, né, professor Tarcísio, e nós estamos trabalhando com a nossa disciplina, né, de ciência, sociedade, um pouco sobre a filosofia, né, e a epistemologia da ciência, né, com a intenção de dar uma noção geral breve para vocês e depois a gente poder trabalhar especificamente com a química e mais especificamente ainda com o ensino da química, né? Então a gente se nutrir, se constituir em nós, enquanto educadores, desses conhecimentos filosóficos, epistemológicos, para que a gente consiga se posicionar naquela atividade que nós estamos fazendo, que é o ensino em sala de aula, tá? Então vamos lá, retomando. Nós estávamos discutindo na nossa primeira aula o conceito de filosofia. Sim, porque filosofia vai ser essa forma de conhecimento, essa forma de estudar para nos dar essa visão ampla, né? Então, primeiro isso, a filosofia é importante porque ela nos dá esse exercício, essas ferramentas de uma visão holística do que você está trabalhando. Mas não é só isso, ela também procura um conhecimento profundo, então uma visão profunda, é uma pesquisa, uma investigação profunda, o último porquê, a última razão daquilo existir. Então quando a gente fala, por exemplo, sobre a nossa vida, né, nós olhando hoje, esses são os grandes temas da filosofia de uma forma geral, o que é o bem, o que é Deus, o que é o amor. Então busca a última resposta que nós temos, qual a razão primeira disso, né? E nós vamos ver que isso também é aplicado ao conhecimento e especificamente ao conhecimento daqueles que estão ensinando química em sala de aula. Só que para conseguir, tá, gente, essa visão holística profunda, lembra que ela tem que ser uma ciência crítica, ela tem que olhar o que está acontecendo e se questionar. Só que, lembra que nós colocamos umas aspas aqui, né? Não é aquele questionador chato, que pergunta só por perguntar. Que ele está ali, né, naquela fase, como a gente já citou exemplo para vocês, de uma certa fase de alguns adolescentes, que eles perguntam só por perguntar, né? Só para ver como que o professor vai reagir, né? Tem até professor que pensa, não, eles estão me testando. Não, eles só estão querendo testar a sua reação diante das perguntas, né? Mas não é isso não. Na verdade, a posição filosófica é daquele que está buscando uma verdade. Ele está buscando a sabedoria, o conhecimento. Lembra da definição pitagórica de filosofia? Aquele que busca a sabedoria, é o amante da sabedoria. E inclusive ele nem se considera o próprio sábio, tá? E para que consigamos, então, ter essa visão ampla, profunda, né, fazermos esses questionamentos em busca dessas respostas, ela tem que ser rigorosa. Tá, gente? Ela tem que ser rigorosa. Então, a filosofia, ela tem método. Vocês vão perceber que não é qualquer pergunta, de qualquer forma, qualquer resposta. Não, nós temos um método. Tanto que quando você busca hoje, mesmo em textos antigos, tá? Mas hoje, especialmente, quando você busca numa dissertação de mestrado em filosofia, numa tese de doutorado, você vai ver que uma parte da investigação, da pesquisa ali, né, do mestrando, doutorando, ele trabalhou com o quê? Justamente em definir qual a metodologia ele está seguindo. Ela tem que ter uma lógica. Você não vai construir essas argumentações para as perguntas que você fez, para aquilo que você está querendo afirmar ou negar, ou apresentar uma nova versão de uma teoria filosófica. Você tem que ter lógica, o seu argumento tem que ser muito claro, as coisas têm que se encaixar aos argumentos. E, inclusive, você tem que ter uma escrita muito precisa. Na verdade, aqui são duas ferramentas importantes para o filósofo. Além de escrever muito bem, então uma das preocupações da filosofia é justamente a produção de textos muito claros. Há cursos
né, de graduação em filosofia que ao longo dos anos, normalmente eles são 3 anos ou talvez 4 anos, dependendo da faculdade, para fazer, né, o curso de filosofia graduação, são inseridos disciplinas sobre a produção dos textos, para que esses textos fiquem muito claros. Mas também da retórica, da argumentação, da capacidade de você, né, verbalmente explicar alguma coisa e que fique muito claro, né? Não é só a retórica de tentar convencer, tá, gente? Praticar aquele sofisma, lembra que eu falei para vocês? De você criar uma argumentação de tal jeito que você vai convencer uma pessoa mesmo de algo que esteja errado. Não é isso. Tá? Aqui nós estamos tentando convencer, não é bem convencer, mas apresentar o que realmente é. Tá? Então ela tem que ser rigorosa, com lógica, uma boa escrita, tá? Se for preciso, uma boa apresentação oral daquilo que você está fazendo. E nós comentávamos também que a filosofia, ela pode ser hoje estudar temas mais genéricos, mais abrangentes. Então a gente tem uma filosofia para temas mais gerais. Como eu falei para vocês, o que seria um tema geral? O amor, o bem, a razão da gente viver, Deus, alma, espírito. E existe também o segmento da filosofia que é específico. Esse segmento específico, gente, pode ser, por exemplo, uma filosofia aplicada à educação. Dentro de uma filosofia aplicada à educação, pode ser, por exemplo, a educação em química. Dentro da educação em química, você pode ter como foco, né, a educação química na universidade, no caso de vocês, né, estudar vocês, o curso de vocês, né, as formações universitárias, né, de química que estão ocorrendo, mas também pode ser o que vocês vão fazer, né, e boa parte de vocês vão fazer, que é o ensino da química no ensino médio, né, no antigo ginasial aí também, que vocês hoje têm, né, as disciplinas separadas de física, de química, né, ciências também, para o ensino ali, fundamental 1. Então você pode estar estudando esses aspectos dentro da filosofia. E o que seriam, né, os temas que você pode estar estudando, né, dentro de educação, por exemplo? Vamos pegar um aqui, ó, um exemplo. IFPR, Instituto Federal do Paraná. Você vai olhar assim, quais as motivações para existir o Instituto Federal, qual a missão do Instituto Federal, o que ele visa formar os alunos, né? Por que ele teve esse desdobramento dos campos, né? Por que ele é posicionado em cidades do interior. Então todos esses questionamentos, tá, você pode abordar para tentar dar essa explicação filosófica. Professor, mas isso aqui não cai em pedagogia, não cai também em sociologia? Sim, tá, gente? A filosofia, como eu expliquei para vocês, ela foi a ciência mãe de todas as outras, né? Conforme os seus filhos iam adquirindo autonomia, a biologia, ela soltava a mão da biologia, ela soltava a mão da psicologia. A psicologia até hoje ainda é muito ligada, né? Entre as ciências modernas que nós temos, a psicologia é uma das que mais está próxima à filosofia. Tanto que, num curso de psicologia, boa parte do que se estuda é filosofia. Mas ela solta a mão, os físicos, os químicos, os matemáticos. Mas esse desligamento nunca é completo. Tá? Então você também pode dar abordagens filosóficas e é evidente que vão entrar argumentos ali da sociologia, da pedagogia, dependendo do que você está estudando, principalmente a educação. Tá? Isso vai acontecer. Podemos pensar também aqui num outro tema, tá, para a educação.
Vou imaginar hoje, por exemplo, que você pensa aí sobre a relação, eu acho que esse exemplo nós comentamos na última aula, né? Relação aluno-professor. Por que essa relação tem sofrido desgastes, né? Por que nós enfrentamos uma dificuldade, as pessoas não conseguem mais ensinar? Um dos problemas é a questão da disciplina, e essa disciplina por causa dessa relação que está existindo aqui, aluno e professor. Então você também pode buscar quais as razões disso a partir de uma visão filosófica. Tá? Se a gente falou de aluno aqui, podemos pensar também, né, como que está o nosso aluno hoje? Né? Nós temos aí, como eu falei para vocês, muitos alunos no ensino médio, e o Instituto Federal nesse aspecto ele leva uma vantagem, né, porque nós temos ali o universitário e nós temos ali também os alunos do técnico, que são alunos do ensino médio, estão na mesma faixa etária, enfrentam os mesmos problemas, e nós facilmente constatamos que muitos desses alunos têm lá os seus problemas psicológicos, psiquiátricos. Então por que acontece isso também? Você pode tentar estudar também isso a partir de uma visão filosófica. Tá? Bom, agora, quando você fala, tá, gente, que essa filosofia pode estudar tudo isso aqui, tanto temas mais gerais como mais específicos, ela precisa de ferramentas. A gente precisa dar algumas coisas que já foi caminhado, né? Você não precisa caminhar de novo quando você está fazendo ciência. Você não precisa ficar reinventando a roda toda vez que você vai trabalhar. E tem muita coisa na filosofia que já está sistematizado. Então que já está pronto, que alguém pesquisou aquilo, estudou muito, refletiu muito sobre aquilo e está colocado de uma forma clara que você lendo 1, 2, 3 autores, aquele conhecimento já fica disponível para você. Você não vai ter que fazer aquela mesma reflexão de dezenas ou séculos, né, para conseguir chegar naquilo. E quais são essas principais ferramentas que nós temos na filosofia? Bom, a primeira delas é a própria história da filosofia. A própria história da filosofia. Agora, quando você fala, né, de fazer a pesquisa histórica, de você estudar a história da filosofia, você pode fazer isso de abordagens distintas. Por exemplo, tem uma abordagem que ela é o que nós podemos chamar de uma abordagem histórica mesmo. Uma abordagem histórica. Que ela segue a metodologia do próprio estudo da história. O que é essa metodologia que se é utilizada na história? Na história você vai pegar aquela sequência dos fatos que vão acontecendo, preferencialmente dentro de uma determinada área, de uma determinada região, de um determinado país, de um determinado continente, e você vai seguir a sequência cronológica dos fatos, dos eventos. Então aqui a gente segue a sequência cronológica. E você vai contando, conforme vai passando os séculos, vão passando os anos, você vai contando o que vai acontecendo com a filosofia. Onde que é muito comum você encontrar essa metodologia aqui de você apresentar a história da filosofia? Isso aqui é muito comum nos manuais. Os manuais vão fazer isso, tem uma utilidade, facilita muito. Inclusive, esses manuais, né, temos, lógico, manuais que são muito extensos, que fazem um trabalho muito detalhado. Por quê? Porque além de apresentar, né, o filósofo, vai apresentar o seu pensamento. O autor,
daquele capítulo, daquele livro, ele também faz a apresentação do quê? Da sua opinião. Ele pode fazer aqui uma espécie de crítica ou comparação ao pensamento daquele filósofo, daquele momento, daquela escola. Então esses livros mais amplos, tem lá 2, 3, 4, 5 tomos, né? Então pode ocorrer isso aqui, ó, apresentar o filósofo, o que ele mais abordou, né? Alguns casos, por exemplo, eles pegam os principais temas da filosofia e já apresenta o que cada um deles vai trabalhar. Por exemplo, o que são temas importantes na filosofia, né? Vou pegar aí, metafísica, que significa aquele estudo além da física, nós vamos discutir esse conceito depois, com mais detalhes. Você vai ter ali a epistemologia dele, ou seja, a teoria do conhecimento, a análise da ciência, como que ele estuda isso, as metodologias, se ele fez alguma apresentação de lógica. Algum deles também fez uma explicação sobre Deus, no qual ele se aprofundou bastante. Você pega lá, principalmente os filósofos, né, na Idade Média, da filosofia cristã. Óbvio que boa parte deles vai ter isso, porque a própria filosofia, para eles, era uma ferramenta do objetivo principal dele, que eram os textos bíblicos, a revelação de Deus, a figura de Jesus Cristo, né? Então eles podem fazer uma seleção de tópicos e falar assim, ó, Aristóteles, o que era metafísica? Platão, o que era a sua metafísica? O que era uma metodologia para ele? O que ele entendia, né, sobre lógica, sobre teoria do conhecimento, entende? Então, eles podem fazer essas apresentações e apresentar até alguma coisa crítica sobre aquela teoria. E até fazer comparações com outros. Mas normalmente isso é muito superficial, tá, gente? Essa sequência. E existe um outro método, uma outra abordagem, que é uma abordagem filosófica. Por quê? Porque aqui o pesquisador, ou escritor, ou filósofo, vamos pensar assim, ele está tentando resolver um problema. Tá? Então ele deixa de lado, em parte, essa sequência cronológica e ele vai se focar no quê? Num tema. Se ele está tentando resolver um problema de um determinado tema, ele não vai se interessar muito por aquela sequência cronológica, mas sim especialmente por aqueles filósofos que trabalharam o tema. Então ele pode trabalhar alguém lá na Antiga Grécia, aí ele pode vir para a Idade Média, porque outro autor ali foi importante e trabalhou com aquilo que ele está querendo comparar naquele problema, e ele pode vir para a modernidade, para a filosofia contemporânea. Então interessa para ele o trabalhar com aquele tema. E normalmente ele vai se aprofundar muito mais nesse tema e na comparação sobre esse tema. Por isso que a gente diz que é um método, né, uma abordagem filosófica, porque aqui ele está não só apresentando uma sequência cronológica dos diferentes temas da filosofia, com um resuminho, mas ele está se aprofundando num problema e ele provavelmente vai estar buscando uma resposta. Então aqui já é um exercício da filosofia. E a história da filosofia, ela ajuda muito a você fazer filosofia. Porque você pode comparar o que foi pensado nos diferentes tempos e se houve filósofos que concordaram, discordaram, trouxeram novos argumentos, e você vai lendo tudo isso e você pode chegar a novas conclusões. Aliás, esse é um dos métodos mais comuns de se trabalhar aí, né, da pesquisa filosófica. Você pegar um problema, vir trazendo, né, uma rememoração do que foi escrito sobre aquilo por esses filósofos, que cada pessoa, cada um, você pode ir fazendo a sua crítica e ao final você apresenta aquilo que você está ali vendo de novo, uma nova possibilidade, uma nova reinterpretação do que algum desse filósofo diz, ou realmente uma criação, algo completamente novo. Tá? Além disso, além da história da filosofia, também é muito importante uma ferramenta que vocês vão trabalhar, a gente vai trabalhar alguns textos, né? Eu já vou enviar para vocês, inclusive, alguns textos, já agora que são textos mais levezinhos para vocês começarem a leitura,
E depois nós vamos pegar uma aula e trabalhar especificamente um capítulo, tá, gente, um livro sobre epistemologia. O que é epistemologia? Você pode dizer que é a filosofia da ciência. Ora, por que eu tenho que fazer um estudo de epistemologia? E o capítulo que eu vou mandar para vocês, inclusive, é Epistemologia da Química. Para você poder observar, inclusive, casos, né, exemplos clássicos da química, onde é feita essa análise, para você ter essa visão crítica. Porque é o seguinte, gente, o que acontece hoje, como eu falei para vocês, ninguém fica buscando reinventar a roda. E quando você está dentro de um laboratório de pesquisa, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela metodologia que o teu professor já está aplicando ali, tem um pesquisador sênior, um coordenador daquela pesquisa, que ele vem fazendo aquele trabalho, e você normalmente numa pesquisa de mestrado, doutorado, vai fazer uma parte daquele trabalho. Então você não vai ficar questionando toda aquela metodologia de novo, você vai pegar aquilo e dar continuidade. E a gente então perde essa visão de todo daquele processo que está ocorrendo. E a gente entra ali, mergulha aquela cabeça ali no pessoal da biologia, né? Na microscopia, né? Na lupa, nas amostras, no caso de vocês, nos reagentes, nas cores que ficam, nas pesagens. Ah, vaporizou isso aqui, queimou aquilo ali. Né? Ah, ficou tanto de massa aqui, depois caem para a parte de cálculo, né? E vão fazer os cálculos estequiométricos, etc., sobre aquilo, depois caem para análise estatística, ou seja, você fica naquele mundo, você fecha naquilo e você perde a visão do todo que você está pesquisando. E muitas vezes os fundamentos daquela pesquisa que você está fazendo estão furados. Então você está até fazendo uma demonstração estatística ali, mas você não está realmente provando uma verdade, né? Ou se aproximando da verdade. Talvez existam outros caminhos. Né? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês da nossa realidade. Por exemplo, cigarro. Cigarro provoca câncer pulmonar? Interessante, né? Aí alguns podem estar pensando, lógico que provoca. Calma lá. Calma lá. Quantos casos que você vê ganhando na justiça, indenizações pelo fato do cara ter consumido cigarro e ter gerado aquele câncer para ele? E as empresas terem que fazer essa indenização. Se nós tivéssemos dezenas e dezenas de ações com essa decisão, as indústrias de cigarro teriam fechado. Ou elas iriam ter que subir tanto, que ia ficar inviável, as pessoas não iam consumir e acabar do mesmo jeito. Porque, na verdade, o que nós temos é uma correlação estatística populacional que o uso maior de cigarro assim na população aumenta a possibilidade do câncer X, Y, Z. Só que você não tem uma prova direta que daquela marca de cigarro tinha aquela substância. Ó, eu estou vendo aqui aquela substância entrou na célula pulmonar, agiu lá no DNA dele, fez essa alteração, disparou aquele gene ali e agora uma célula cancerígena. Nós não temos isso. Então nós temos correlação, gente. Tanto que o governo faz, né, o Estado faz, ele eleva os tributos, né, no cigarro enormemente, cobra tributos bem caros mesmo, né, que são tributos específicos para o produto, não me interessa muito a quantidade dele, né, tanto que eles fazem um monte de controle para que os cigarros não possam ser vendidos em grande quantidade, mas em pequenas cartelas. Né? Então eles colocam ali controles para que seja sempre aquela quantidade, porque vai ter um tributo por cada uma daquelas cartelas.
E, entre aspas, o Estado afirma que aquele dinheiro arrecadado é para tratar essas pessoas que vão ficar doentes. Ora, mas por que o Estado tem que ficar arrecadando dinheiro, entre aspas, para tratar os doentes do cigarro, e a gente simplesmente não exige que as empresas façam isso? O cara desenvolveu um câncer pulmonar, vai lá e trata, é culpa do cigarro, porque não há uma comprovação direta disso. Agrotóxico, a mesma coisa. Você pode ver que tem alguns pouquíssimos casos em que a justiça determina a indenização, gente, por danos morais, danos materiais à pessoa. Por quê? Porque você não consegue provar exatamente qual agrotóxico provocou aquilo, né? Até porque a pessoa normalmente quando usa um monte, então qual deles? Né? Há decisões que foram feitas assim, eles pegaram na região qual agrotóxico era mais utilizado e determinou que aquele pagaria mais, por exemplo. Tem decisão assim também. Mas você não consegue dizer, o cara tá com essa doença aqui, né, pulmonar, ou nos rins, ou distúrbios metabólicos, por causa do agrotóxico tal. Tá provado bioquimicamente que foi feito assim. Não tem isso. Então vocês estão percebendo que o próprio fundamento daquela ciência, ele está sendo questionado. E isso a gente aprende e tem esse treinamento para ter essa visão mais aberta ali, é justamente quando estuda epistemologia. E nós vamos depois ler juntos esse capítulo de epistemologia da química. Joia? Bom, outro caso, pessoal, que eu já citei no comecinho aqui desse nosso bate-papo, é a questão da lógica. A lógica, gente, ela é importante para a nossa argumentação. Mais uma vez, quando você faz uma defesa de um trabalho, vocês vão começar a treinar isso, inclusive, quando forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês vão perceber que vocês vão construir toda uma pesquisa com vários autores, podem fazer repetições, por exemplo, no laboratório, né, várias repetições. Aí vocês vão pegar aquelas fórmulas de estatística, né, hoje tem software para isso, e você vai colocar ali, daquela experimentação, né, qual que é a chance daquele fenômeno ocorrer e tal. Mas lá no finalzinho do trabalho, gente, você vai ter que fazer aquela argumentação final. Ali você vai ter que ser muito conciso, tá? Conseguir resgatar aqueles resultados que você obteve lá na sua pesquisa, depois passar pela estatística, você vai ter que pegar aqueles resultados, fazer aquela conclusão e enxergar aquilo ali. Então você vai fazer aquelas afirmações iniciais, que a gente chama de premissas na lógica, e você vai chegar à conclusão. Então, esse estudo também, essa forma, tá? Até a questão também cai de novo naquela questão do texto, né? De você apresentar isso de forma muito clara e chegar a pessoa a concluir aquilo que você está pesquisando, também vocês vão precisar de uma noção de lógica. E eu pretendo aqui trabalhar pelo menos uma aula com vocês e a gente ler algumas afirmações lógicas e perceber ali as suas falácias, que é quando a afirmação ela tem uma aparência de verdade, mas tem coisas ali que induz ele ao erro. Então nós vamos pegar alguns exemplos, vou buscar inclusive exemplos típicos da química para a gente fazer esse estudo aqui. Né? Só de brincadeira, vou relembrar para vocês aquele comentário que eu fiz na sala, lembra? De o homem come banana, o macaco come banana, portanto o homem é um macaco. O que é isso? Uma falácia, né? Porque não há uma conexão entre a categoria, né, das primeiras premissas, entre a categoria homem e macaco. Agora, diferente dessa, todo homem é mortal. Tarcísio é homem, portanto Tarcísio é mortal. Então vocês perceberam que eu estou incluído naquela categoria. Não são de planos diferentes entre macaco e homem, porque um tem humanidade e outro não. Beleza? Pessoal, então fica aqui essa nossa segunda aula, esse nosso segundo encontro, para falar um pouquinho sobre essas ferramentas, a história da filosofia, a sua forma dela ser descrita, essa ferramenta que é a epistemologia, no qual nós vamos trabalhar um capítulo específico com ela, e a argumentação lógica,
que é importante quando você quer convencer alguém e você quer mostrar com muita clareza aquilo que você trabalhou. Beleza? Um grande abraço.